Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos à semana 18 das atividades de Biologia da turma 202. E lá vamos nós para mais uma semana, que ela seja repleta de bênçãos. Feliz semana para vocês de estudos em casa. Continuem se cuidando. Nessa semana nós vamos finalizar o nosso estudo sobre plantas. Depois nós vamos partir para a zoologia e o estudo dos grupos de todos os animais, certo? Então, primeiro nós vamos iniciar corrigindo as atividades das últimas 2 semanas de aula. Na atividade número 1, vocês tinham que fazer um mapa mental sobre o reino Plantae. Então, tinha que conter as informações sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que vocês julgavam mais importantes. Justamente, resumindo, é um outro tipo de aprendizagem, né, que a gente acaba exercitando. Então, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, né, um áudio, por exemplo, outras assistindo um vídeo, outras escrevendo, outras falando esse conteúdo para outras pessoas, né? Então, por isso que sempre eu procuro diversificar as maneiras que vocês vão receber esse conteúdo. Quando eu encontro algum vídeo interessante na internet, eu acabo usando ele, né? Mas com relação às atividades, eu acho importante eu tentar explicar para vocês também, que acredito que vai ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Vocês tinham 2 exemplos, né? Esse e esse aqui. Vocês, se quisessem, eu deixei livre para vocês copiarem, mas é muito mais, a gente exercita muito mais o cérebro se vocês fizessem o de vocês próprio, né? Mas ficou em aberto. Então, sobre as atividades, eu vou falar a pergunta e a resposta, tá bom? Então, eram todas as atividades que vocês tinham as respostas no conteúdo que eu passei para vocês, nos resumos das aulas. Vocês tinham apenas que voltar para esses conteúdos e lerem para encontrarem as respostas. Então, qual é o único grupo de plantas que não possui vasos condutores de seiva? São os primeiros, né? Lembrando que a gente viu eles em ordem cronológica, então seria em ordem evolutiva, o primeiro grupo de plantas que surgiu e assim por diante, tá? No caso, primeiro foram as algas, a gente falou lá quando viu as características gerais das plantas, e depois as plantas terrestres, né? Então a gente estudou elas em ordem evolutiva, que até tinha uma questão que falava sobre isso também. Qual é a principal característica das angiospermas, que é o grupo mais recente evolutivamente? Que é a presença de frutos envolvendo a semente, é o único grupo que tem essa característica. Exemplos de pteridófitas, tinham várias também então no material, vocês quisessem colocar outras diferentes dessas, se vocês pesquisaram também não tem problema. Mas nós vimos a venca, samambaia, xaxim, licopode, cavalinha e equiseto, né? Depois, na número 5, vocês tinham que completar esse quadro aqui. Algumas coisas já estavam completadas e outras vocês tinham que completar então. É um resumão sobre os 4 grupos então de plantas que nós temos terrestres. Briófitas, elas têm vasos condutores? Não. Raízes? Não, mas elas possuem rizóides, que é como se fosse uma falsa raiz. Caule, elas possuem? Não, mas elas possuem cauloides. Folhas? Não, mas elas possuem filóides. Flores? Não. Frutos? Não. Sementes? Não, mas elas possuem esporos, que são as estruturas reprodutivas delas, por isso que elas conseguem se reproduzir. E o porte delas é pequeno, médio, grande, né? Ele é pequeno. Elas são plantas bem rasteiras, né? E as pteridófitas têm vasos condutores? Sim. Raízes? Sim. Caule? Sim. Folhas? Sim. Flores? Não, mas elas possuem uma estrutura chamada de prótalo. Frutos? Não. Sementes? Não, mas então como que elas se reproduzem? Através dos soros, por isso que a gente coloca aqui como uma observação. Qual é o porte das pteridófitas? São maiores que as briófitas, mas não chegam a ser de médio porte, então por isso foi colocada dessa maneira aqui.
Gimnospermas possuem vasos condutores? Sim. Raízes? Sim. Caule? Sim. Folhas? Sim. Flores? Sim. Elas possuem aquelas flores que a gente chama de estróbilos e pinhas. Frutos? Não. Sementes? Sim. Isso é importante, se vocês quiserem destacar. Qual é o porte das gimnospermas? Grande. As angiospermas, lembrando que eu estou lendo elas conforme a ordem cronológica, ou seja, a ordem evolutiva que elas têm. Qual surgiu primeiro, segundo, terceiro e quarto? Então, a primeira, briófitas, segundo, pteridófitas, terceiro, gimnospermas, quarto, angiospermas. As angiospermas, elas possuem tudo, porque elas são as mais completas, elas têm todas as estruturas, né? É evolutivamente mais recente. E o porte, elas possuem 3 portes, né? As herbáceas, os arbustos e as arbóreas. Como podem ser as flores das angiospermas? Quanto ao sexo, que tipo que elas são? Elas podem ser hermafroditas, masculinas ou femininas. Bem simples também. Que estrutura possibilitou a ampla distribuição geográfica das angiospermas? O que a angiosperma tem diferente dos outros grupos? O fruto. Nós tínhamos um textinho lá na aula que nós vimos sobre as angiospermas que falava sobre isso, que os frutos, né, eles eram comidos pelos animais. Esses animais, eles caminhavam, né, eles migravam de um lugar para o outro em busca de alimento, eles defecavam e as sementes estavam lá nas suas fezes. Então, eles acabavam distribuindo essas sementes por um longo território, né, graças à sua alimentação, que as sementes elas não se desmancham no trato digestório dos animais, né? Então, as plantas foram levadas para vários lugares do mundo diferentes por causa disso, certo? Depois, com a navegação humana, muito mais, né? Mas naturalmente, na natureza ali, antes do surgimento do homem, ele era levado assim, então, né? Cite a sequência evolutiva dos grupos vegetais, que foi a questão que eu falei que iria ter. Então, qual que é o primeiro grupo que apareceu de plantas terrestres? Que então saiu a planta aquática lá da água e ela veio para o ambiente terrestre. Isso vocês vão ver um pouquinho melhor lá no terceiro ano sobre evolução, mas já é importante ver, então, essa sequência evolutiva na ordem certa, que foi o que a gente estudou, né? Uma de cada vez e sempre nessa ordem. As briófitas, que são essas plantas pequenas, né? São os musgos, que elas ainda dependem da água, elas vivem num ambiente muito úmido. Se colocar num ambiente seco, elas não vão sobreviver. Então, elas ficaram ali no intermédio da ligação, né? Elas saíram da água, mas elas dependem muito da água. Depois, as pteridófitas, vamos dizer que elas avançaram um pouquinho mais, né? Com relação às briófitas, que elas dependem um pouquinho menos da água, mas ainda precisam muito da água para reprodução. Então, elas só vão conseguir se reproduzir na época que tiver muita chuva. Depois, as gimnospermas, como surgiu a semente, elas já conseguiram ir mais para dentro do continente. Então, elas foram cada vez entrando mais as plantas, se distanciando do mar, evolutivamente falando. E as angiospermas, então, conseguiram ser distribuídas por tudo, né? Porque além de ter uma semente, elas também chamaram, então, os animais, né, que se alimentavam delas, e eles espalharam as sementes por todo o continente. Então, essa é a ordem aí: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tinha que só identificar qual grupo pertencia a cada uma dessas plantas. Então, as avencas são pteridófitas, as orquídeas angiospermas, os musgos briófitas, os ipês são angiospermas e as araucárias são gimnospermas. Aqui era para nomear cada parte da flor. Caso nós tivéssemos aula presencial, essa aula seria no laboratório, a gente faria uma aula prática com a azaleia, na época da azaleia. Até ano passado a aula ficou atrasada até que a azaleia apareceu, né? Mas é bem interessante, talvez, dependendo do que aconteça, a gente possa fazer lá no final do ano. Então, a letra A é a anthera,
A letra B é a pétala. A letra C é o estigma ou o ovário, que vai ficar aqui dentro, né? Que ele vai ser fecundado, né? E vai formar um fruto. A letra D é o pedúnculo, que é o que sustenta e liga a planta no caule. E a letra E são as sépalas, que são essas folhinhas verdes que ficam na parte de baixo da flor, tá? Aqui tinha que dizer a diferença entre monóica e dioica. Monóica é quando a mesma planta apresenta os dois sexos, que a gente pode dizer que é o sinônimo da palavra hermafrodita. E as dioicas, elas apresentam sexos separados, ou seja, vai ter uma planta macho e vai ter uma planta fêmea. E aí vai precisar de um agente polinizador, que pode ser, por exemplo, uma abelha, vai pousar numa flor, né? Ela vai se encher com aquele pólen masculino lá, vai pousar na outra flor e vai levar esse pólen lá para a parte feminina da outra flor, que então ela vai ser fecundada. Aqui tinha que citar 3 adaptações das plantas que possibilitou que elas vivessem no ambiente terrestre, porque as plantas, né, segundo a ciência fala, surgiram então no mar. Foram as algas as primeiras plantas a existir no planeta Terra. Existiam vários, que são todos esses que eu coloquei aqui, várias adaptações, e vocês tinham que escolher 3. Então, o que fez com que ela pudesse sair lá do mar e vir viver na terra? A aquisição de uma camada hipermeabilizante, ou seja, elas ficam lá o dia inteiro no sol, mas elas têm uma cera que protege, né? Que deixa até a planta mais lustra, bonita, se vocês pararem para reparar nas folhas, né? Que faz com que ela não transpire, mesmo ficando o dia inteiro no sol. Essa camada, então, faz com que ela não perca água. A aquisição de estômatos, que são pequenas estruturas que abrem e fecham, né, durante o dia e fazem a troca gasosa. Então, eles ajudam na fotossíntese, né? Tecidos de suporte. Então, as plantas aquáticas, elas são bem moles, né? Parecendo lá o nosso alface que a gente come. E as plantas terrestres, elas têm uma estrutura, fora os musgos, que não tem, né? Elas já começam a ter uma estrutura, o que foi melhorando ao longo do tempo, por isso tem os 4 grupos evolutivos, até que tem as angiospermas, que são enormes, né? Mas as gimnospermas também já têm árvores enormes, que fez com que elas pudessem crescer, que no mar elas não tinham essa estrutura, por isso as plantas são menores, com exceção de algumas que crescem um monte, né? Então, elas conseguem ter toda essa estatura, todo esse tamanho devido a esses tecidos de suporte. E devido aos tecidos condutores de seiva também. Seiva é o alimento da planta. Graças a elas terem um tecido, né, que funciona também como o nosso tecido humano. Nós vamos ver sobre o corpo humano depois do reino animal. E aí, elas conseguem fazer com que esse alimento chegue até lá na última folha no topo da árvore, né? E por isso elas puderam crescer também e sair do mar, né? A semente, que fez com que ela pudesse se espalhar, né, pelo continente terrestre. E a flor também, que ajudou na polinização. Quais são as 3 características gerais das plantas? Está lá no começo do nosso conteúdo. São pluricelulares, eucariontes autótrofas, né? Produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, então por isso fotossintetizantes. Qual a diferença de uma planta fanerógama e criptógama? A fanerógama, elas são aquelas que têm sementes, e as criptógamas, elas não têm. Existem muitos nomes diferentes, é uma nomenclatura especial das plantas, mas é importante vocês conhecerem. Pode ser que caia no Enem, no vestibular, em algum curso que vocês vão fazer alguma prova, então é importante vocês pelo menos conhecerem. Como que é o nome do aparelho reprodutor masculino? Androceu. E feminino, gineceu. Lembrem, ginecologista, gineceu. Androceu, lembrem lá de André, né? Uma palavra masculina. Associem, né, para lembrar. De que parte da planta se origina o fruto verdadeiro? Ela se origina do ovário da planta, né? Que eu mostrei, voltando aqui para vocês, é a região do ovário. Vai ter os óvulos da planta ali, que vão ser fecundados e vai, então, formar um fruto. Alguns são comestíveis, outros não, enfim, que são frutos mais secos, né? Mas são frutos.
em que o local das plantas angiosperma está o grão de pólen e o óvulo. Então, o óvulo está no estigma, que eu recém mostrei para vocês, e o grão de pólen está na antera. Voltando aqui de novo. A antera está aqui, ó. Então, é na ponta do estame, tem o pólen, que é o que vai fecundar aqui o óvulo que está aqui dentro do ovário da planta. Essa, no caso, é uma planta hermafrodita, ela tem os dois sexos, né? Ou monoica, que a gente fala. Esses estames estão acima da região do carpelo, que é a entrada aqui, né, do ovário da planta. Então, ela conseguiria se autofecundar. Se vocês olharem fotos de flores, vocês vão ver que algumas têm esses estames aqui embaixo. Então, ela não consegue se autofecundar, mesmo ela sendo hermafrodita. Ela vai precisar, então, de um inseto, por exemplo, né, que leve esse pólen lá para dentro da estrutura feminina para ser fecundado. Qual é a função da semente? Nutrir e proteger o embrião. Então, lá na semente tem o primeiro alimento que o embrião vai precisar para sobreviver. Nós vamos ver que é parecido com o que acontece com as aves e o ovo, por exemplo, né? Que lá o ovo, todo aquele líquido que tem lá dentro, né? Na verdade, ele serve para nutrir o embrião, tá? E aqui é a mesma coisa a semente. Toda aquela estrutura carnosa, né? Vai nutrir o embrião para que ele possa germinar, certo? Quais são as condições favoráveis à germinação? O que tem que ter no ambiente para que consiga germinar uma semente? Tem que ter umidade, temperatura, então vai ter que ter calor, né? Um pouquinho, pelo menos. E vai ter que ter oxigênio. O que é dormência? É o estado em que uma planta fica imutável, certo? Então, ela fica lá estagnada no tempo, parada no tempo. Quando ela tiver essas três condições aqui, ela vai germinar. Ela pode ficar anos assim, né? Que ela vai conseguir germinar da mesma forma. E aqui era só para dizer quais são os tipos de planta, né? Qual que é masculina, qual que é feminina, qual que é hermafrodita, para ver se vocês entenderam como é que é o formato, né, desses sistemas reprodutores das plantas. Essa daqui, ela só tem estame, então ela é masculina. Essa aqui, ela só tem a parte do carpelo, então ela é feminina. E essa possui as duas estruturas, então ela é hermafrodita. Ela tem um estame e ela tem a parte onde fica o ovário da planta aqui, certo? Voltando então para a nossa atividade dessa semana para ver o que vocês têm que fazer. Então, além de corrigir essas atividades, tem mais uma coisa. Como a nossa aula então é dessa semana, né? Como sempre, tem 2 períodos. Em um período eu pensei que vocês pudessem corrigir as atividades e no outro que vocês assistissem esse mini documentário que fala sobre o mundo encantado das flores, para vocês verem a importância que as flores têm para a manutenção da vida, certo? E que vocês fizessem um pequeno resumo de 15 a 20 linhas sobre o que vocês acharam mais importante nesse documentário, e com ele nós vamos encerrar então o conteúdo de plantas. Na próxima semana nós vamos iniciar o conteúdo sobre o reino animal então, certo? Gostaria que vocês enviassem até o dia 25 de agosto, então, as fotos desse resumo. Uma coisa que eu vou frisar para vocês: vocês precisam colocar o nome nas folhas do caderno antes de fotografar. Não irei aceitar folhas fotografadas sem o nome de vocês em cima à caneta, certo? Porque vocês já devem imaginar que tem alguns colegas que querem passar a perna, né, e mandar fotos dos outros. Não estão fazendo, estão usando fotos dos outros. Então, infelizmente, os bons pagam pelos maus. Se tiver alguém mandando foto que sem o nome no caderno, a caneta, eu vou pedir que reposte elas, certo? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, vocês podem me pedir lá pelo Classroom, que eu estou disposta sempre lá a ajudar no que vocês precisarem. Desejo que tenham uma boa semana de estudos e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau! Ei, você! Por favor! Não esquece!
se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.